E o Zé de Souza Martins falando isso, que os militares visaram quebrar essa instituição, e pintaram e bordaram. Muitos foram presos, muitos desapareceram, lavradores, muitos foram exilados, né? Mas não conseguiram tudo. Não conseguiram tudo. Ele diz assim, foi a CPT. Foi a CPT que, sem saber, sem querer, produziu uma inflexão na história do nosso país. A história iria tomar um determinado rumo, né? E tomou um outro. Qual foi esse outro rumo? Esse outro rumo foi a consolidação dos movimentos sociais no campo. A CPT veio ali na linha do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano, os que são novos, o Concílio terminou em 65, mas aqueles que são ligados um pouco à pastoral, sabem a força que isso exerceu na igreja, muito embora dentro da própria igreja haja um esforço de anular o concílio, de varrer isso, de voltar ao passado. O que aconteceu no concílio foi uma abertura da igreja com relação ao mundo. Antes a igreja era fechada sobre si mesma. O mundo para lá, ela para cá. Serve a Deus, despreza o mundo, já não seja os pecadores. Então o pessoal reunido ali em torno da realidade eclesial ou eclesiástica. Chegou o concílio e verificou, através dos olhos do Papa João XXIII, que o mundo não é maldito, o mundo é bendito, o mundo é um lugar de Deus, não é o lugar do demônio, que teria um pessoal que se refugiar dentro da igreja. Então, abertura para o mundo, abertura para o saber, abertura para essa ciência que procura entender e conceitualizar, decifrar a realidade opaca, transformar em uma coisa luminosa, né? O mundo, então, de valor do ponto de vista técnico, científico, político, tudo isso são valores. A igreja se abriu para esse mundo. Interessante é a sequência. Os bispos que participaram do concílio em Roma, voltando de lá para o nosso continente latino-americano, se reuniram em Medellín, uma cidade da Colômbia, apelido de Paulo VI, do Papa, para aplicar na nossa realidade continental a abertura do concílio, os ganhos. Então a primeira coisa é a abertura. Abertura para o mundo. O Vaticano II, como foi feito em Roma, abertura para o mundo encontrou o mundo do saber, do ter, do poder. Aqui os bispos se abriram para esse mundo, o mundo não ter, do não ser, o mundo dos índios, dos negros, dos sem terra, sem nada, das mulheres, do povo da rua. E aí veio a opção preferencial pelos pobres, que a maioria é pobre, a grande maioria esmagadora do continente pobre. E como consequência lógica dessa abertura, a opção pelos pobres. Olha, gente, a igreja sempre teve relacionamento com os pobres, e até obras de misericórdia. Os vicentinos, que são de séculos atrás. Mudou. A coisa mudou em Medellín. Que esse relacionamento
com um relacionamento que respeita no pobre, no índio, no negro, no camponês, a sua condição de sujeito. Não mais como objeto de nossa ação caritativa, mas como sujeito, autor e destinatário de sua própria caminhada. Aí estava a revolução. Aí é que se deu a grande revolução. A igreja apoiando esse povo. Como a igreja é um grande guarda-chuva, então o exército, os militares não conseguiram pegar todos os trabalhadores rurais. Isso é povo da CPT, isso é povo da paróquia, não vamos mexer, que assanha os padres e nós estamos perdendo. Eles diziam sim, tinham medo. Que bom, né? A gente podia dar mais passo. Graças a isso, esses movimentos cresceram de uma forma autônoma. Isso é que é importante. Essa autonomia, claro, protegida na visibilidade assim para a sociedade pela igreja, era uma verdadeira independência. E a igreja respeitou isso. Eu me lembro, bispo de Goiás, lá eu morava no centro de treinamento, era a minha casa. E lá passavam os trabalhadores rurais, diariamente. Tinha uma grande reunião, o dia inteiro o pessoal conversando, agindo, articulando. Quando foi de tardezinha, dois se encontraram comigo e falaram: "Seu bispo, a gente passou o dia inteiro reunido aqui e não convidamos o senhor. O que o senhor acha?" Falei: "Bom sinal, positivo, legal. Sinal que vocês caminham com as próprias pernas, porque têm suas próprias cabeças." E é isso. É a marca do MST. O Moçada falou que é filho da CPT, mas um filho que teve a sua autonomia respeitada. O mesmo aconteceu com o que veio antes do MST, que são os sindicais, os movimentos sindicais da CONTAG, da FETAEG, das federações e das confederações. Primeiro, a própria igreja, a partir desse encontro de Medellín, começou a criar, ajudar a criar sindicatos onde não tinha. Por exemplo, São Félix do Araguaia, diocese de Dom Pedro Casaldário, não tinha sindicato. Eles lá, os padres religiosos, começaram a criar um sindicato. Não quer dizer que virou a confraria da igreja, como a confraria do Coração de Jesus, livre, autônomo. Em Goiás, por exemplo, já tinha sindicato na minha diocese. Então o pessoal resolveu, porque era um sindicato muito dependente ali do prefeito, dos comerciantes e do próprio governo, que eles chamam de pelego. Então foi a oposição sindical. Como cresceu a oposição sindical? Então houve muita crítica na década de 70 à ligação do Sindicato de Trabalhadores Rurais com o poder, e